Ansiedade é grave? Você já se perguntou isso? Pois é, esses dias eu vi essa pergunta e eu achei que é um tema bom da gente conversar. Vem comigo que eu vou te responder isso hoje. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e aprendendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, deixa o seu like no vídeo, enfim, para receber em primeira mão todos os meus próximos conteúdos. Pois é, a ansiedade é grave? Essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, já vi em outros lugares e acho que é importante da gente entender aqui quando que a ansiedade passa a ser de fato algo grave. A gente precisa entender que a ansiedade, primeiramente, é uma emoção natural, esperada e que a gente precisa sentir como seres humanos. Se nós, como espécie, não tivéssemos ao longo da nossa vida desenvolvido essa emoção junto com o medo, com certeza nós já não estaríamos mais aqui, porque ela nos ajuda a nos proteger, a preservar mesmo a nossa espécie. Então, se a gente não tem um certo nível de medo e de ansiedade, a gente vai se colocar em perigo e risco, isso vai ser um problema. Porém, muitas vezes ela está em total desequilíbrio, ela está em excesso perante as situações de vida que a gente está vivendo. E aí isso nos gera um sofrimento e um prejuízo de vida tremendo. Quando a gente começa a não dar muita importância para esses prejuízos de vida, para esse sofrimento, a gente começa a considerar que tudo é normal, que é assim mesmo. Ah, eu sou uma pessoa mais ansiosa, eu sou uma pessoa mais estressada. Ah, eu tenho medo mesmo. Ah, eu evito ir em shows, eu evito isso, eu evito aquilo, isso é meu, isso faz parte de mim, isso sou eu. Isso vai acumulando, a gente não vai se dando conta, mas ao longo da nossa vida, a gente vai evitando muitas coisas, a gente vai deixando de se colocar em situações que são fundamentais para uma vida que vale a pena ser vivida. Às vezes, situações, inclusive, que a gente gosta muito de fazer, a gente vai deixando de lado porque tem esse medo, tem essa ansiedade muito presente. Quando essa ansiedade se torna crônica, aí a gente pode ter uma situação mais grave. Por quê? Uma ansiedade crônica não tratada leva à depressão. E a depressão é um dos diagnósticos mais sérios que a gente tem, que são subdiagnosticados e que podem levar à morte. Por quê? Porque uma mente depressiva tende a pensar em suicídio, tende a pensar em acabar com a sua vida como uma solução daquele sofrimento extremo. Então olha só o quanto uma coisa que no início a gente pode pensar que é o meu jeito de ser, eu sou estressado mesmo, pode ir lá pro outro extremo e levar a pessoa a tomar uma atitude que, ao ser tratada, ao ter um acompanhamento adequado, não faria isso, não pensaria nisso. Quando você pensar sobre a ansiedade é grave ou não é grave, se você tratar, a ansiedade não vai ser grave. Se você prestar atenção em você mesmo, se você for em busca de ajuda, se você se exercitar, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono, por exemplo, você pode começar por esse trio. Com certeza, sua ansiedade já vai diminuindo e você já vai começando a ter uma vida um pouco menos ansiogênica. Agora, se você acha muito difícil fazer isso sozinho, vem comigo que eu tenho como te ajudar, tanto com a terapia individual, quanto no programa Tratando Sua Ansiedade, que eu não me canso de dizer, é um programa criado para ajudar você a se conhecer e a aprender ferramentas que você mesmo vai aplicar, se tornando seu próprio terapeuta, e isso vai te ajudar a aliviar muitos dos sintomas de ansiedade e ficar bem distante da tal da depressão, que é realmente uma das coisas mais graves que a gente tem aí hoje, no quesito saúde mental. Então, a ansiedade passa a ser grave quando alguns sintomas estão presentes. Tanto esses que eu já falei, de um sofrimento e um prejuízo de vida muito extremo, mas às vezes isso fica meio subentendido, fica meio atrás de algumas coisas que a gente pode não entender muito bem. Vou dizer alguns sinais que são mais claros de que tem aí uma ansiedade já prejudicando demais a vida. Por exemplo, você não consegue dormir direito. Sua noite de sono é muito prejudicada. Ou você não consegue pegar
no sono, ou você acorda várias vezes durante a noite, ou você acorda todas as noites, pelo menos uma vez, com o coração acelerado, suando, passando mal, tudo isso já são sinais de prejuízo de vida, porque um sono mal dormido acaba com o dia seguinte. As mães aí de bebês recém-nascidos sabem bem do que eu tô falando. Um cansaço constante. Muitas pessoas me relatam, né? Eu durmo e eu acordo cansado. Eu durmo às 10, 11, meia-noite, acordo às 8 da manhã, ou seja, aparentemente eu tenho aí uma noite de sono ok, mas eu sigo cansado. Eu não consigo relaxar. Eu não consigo parar e assistir uma televisão, ou fazer uma comida, ou fazer algum lazer que eu curta. Isso também já é um prejuízo de vida. Você tá deixando de fazer coisas que você gosta por causa de algo que não tá tratado, de algo que tá consumindo a sua cabeça. Muitas vezes pensamentos negativos. Preocupações excessivas. Então se preocupa com você mesmo, com seus filhos, com o filho do amigo, com os colegas de trabalho, com os funcionários, com o vizinho, com a Venezuela, com a China, com a Europa, com o México, né? Uma pessoa que se preocupa assim com tantas coisas que não sabe nem dizer com o que não se preocupa, com o que consegue relaxar. Então, preocupação excessiva é um ponto que gera muito desconforto de vida. Por quê? Porque a preocupação, ela vai nos consumindo, ela vai fazendo com que a gente tente resolver aquela situação que nem tá acontecendo. E isso nos consome o dia. Então, ao invés de eu estar aqui curtindo, por exemplo, um churrasquinho de domingo com a minha família, tomando uma cerveja, enfim, eu tô lá matutando como é que eu vou resolver um negócio que eu nem sei se vai acontecer. Então, você perde de viver o momento presente, você não tá lá no futuro, porque o futuro não tá acontecendo, e nem no passado, que, né, já passou. Então, preocupação, fique atento a isso. Outro aspecto, dificuldade para se concentrar. Dificuldade para se concentrar não é só no TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dificuldade para se concentrar também tem a ver com ansiedade, principalmente quando você não consegue se concentrar, porque a sua cabeça tá lá no futuro. Então, a dificuldade para se concentrar, a gente precisa entender da onde ela vem. É porque você não consegue ficar no momento presente, ou porque você não consegue entender o que você tá lendo, por exemplo, o que você tá assistindo na televisão. São coisas diferentes. E as duas causam muito prejuízo. E por fim, mas não menos importante e muito presente na vida de muitas pessoas, e às vezes a gente deixa isso passar batido e a gente diz, é só um nervosismo, é a irritabilidade frequente. Sabe aquelas pessoas que se irritam por qualquer coisa? Encostou e irritou. Mas chegou perto e irritou. Pediu uma água com gás, está irritado. Fez não sei, alguém por perto fez não sei o que, se irrita. Essa irritação frequente e constante e, assim, explosiva, né, do nada, é também uma característica da ansiedade. E, gente, não tem como levar uma vida que vale a pena ser vivida com uma irritabilidade nesse nível. E outra, a medicação psiquiátrica atua muito bem em todos esses aspectos que eu trouxe aqui pra você, e junto com a psicoterapia é sucesso certeiro, porque você aprende a pensar diferente e a encarar todas essas coisas de outra maneira. Então, busque ajuda. Se precisar da minha ajuda e quiser a minha ajuda, deixa aqui no comentário o seu nome, né, enfim, o seu contato, que eu entro em contato com você. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.